Boa noite, bem-vindos à primeira sessão do Destrava-Línguas. Este é um novo projeto da nossa associação que visa promover a discussão de temas relevantes e fraturantes que estejam na ordem do dia. Queremos com esta iniciativa trazer os principais intervenientes para o debate e dar voz à população que poderá sempre participar em todas as sessões. Gostaria de dar as boas-vindas ao nosso painel de debate, aos representantes de instituições que trabalham com crianças e jovens que estão aqui na nossa assistência e à nossa audiência lá em casa. O debate será dividido em duas partes. Na primeira, a discussão será conduzida pelo painel de debate e na segunda parte a discussão será alargada aos nossos convidados na assistência e aos espectadores lá em casa. Quem nos acompanha via Facebook poderá sempre dar a sua opinião e fazer as suas questões na caixa de comentários ao longo da sessão. Nós, no final, iremos fazer as questões aqui aos nossos convidados. Sem mais demoras, hoje queremos discutir sobre Covid-19, crianças e jovens, efeitos e medidas a adotar em Amares. Connosco temos a enfermeira Luísa Santos, que é coordenadora conselhia da saúde escolar, a doutora Raquel Sousa, que representa a Câmara Municipal de Amares, e o professor Pedro Veloso, que representa o agrupamento de escolas de Amares. Muito obrigado por terem aceitado o nosso convite. Vou começar por fazer uma questão à enfermeira Luísa, mas antes vou só dar um pequeno contexto da situação do Covid no mundo e em Portugal. Então, neste momento, existiram até o momento 32 milhões de infectados, 24 milhões destes já recuperaram e 1 milhão morreram. Isto dá uma taxa de letalidade de cerca de 3%. Em Portugal, já houve 71 mil infectados, destes recuperaram-se a 47 mil e houve 2 mil mortos. A taxa de letalidade é um bocadinho inferior à mundial, mas é de 2,7. Por isso, com base na sua experiência no terreno, considera que as pessoas tomam as medidas necessárias para a prevenção do contágio? Ou haverá também excesso de zelo ou, por outro lado, falta de preocupação por algumas pessoas? Boa noite a todos. Eu estou cá a representar o Sr. Enfermeiro Gonçalo, que amavelmente pediu para vir eu falar, uma vez que vamos falar das crianças e jovens, e eu estou muito ligada a esta área, no âmbito da equipa de saúde escolar da Unidade de Cuidados na Comunidade. Agradeço desde já o convite. Efetivamente, os números não param de subir e antes de vir para cá, consultei os números e, de facto, já tivemos mais vítimas mortais hoje e mais novos casos. Na minha experiência no terreno, denoto que há pessoas que efetivamente cumprem com aquilo que são as medidas de combate à Covid-19, nomeadamente a higienização das mãos, a distância social, o uso correto e manuseamento correto da máscara, a etiqueta respiratória, saber tossir, saber espirrar, e também algumas pessoas fazem uma automonitorização daquilo que são os sintomas majores da Covid-19. No entanto, aquilo que também se começa a ver, aliás, já há algumas semanas esta parte, é que há alguns comportamentos de risco por parte de algumas pessoas. Estes comportamentos de risco aliados a uma despreocupação, a um certo relaxamento do cumprimento destas medidas. Claro que isto tem consequências, obviamente, não é? Não me parece que haja excesso de zelo naquilo que são as medidas que foram decretadas, que são medidas simples, fáceis e execuíveis. O eu higienizar as mãos e sabê-lo fazê-lo de uma forma correta, uma criança com 3 anos, 4 anos, consegue sabê-lo fazer muito melhor até que um adulto. É uma questão de treino. O eu saber tossir e espirrar corretamente é uma questão de treino. O eu estar a tomar café com os meus amigos, mas manter uma distância de segurança, estou a socializar, estou a interagir, estou ao ar livre ou num recinto fechado, mas estou a socializar, mas mantenho a distância de segurança. E depois temos esta questão do uso da máscara, que é sempre gera alguma controvérsia, temos várias teorias, mas efetivamente as guidelines nacionais e internacionais o que nos dizem é que é para usar a máscara. Pronto.
a máscara tem regras para ser usada e devemos de ter o cuidado de a manusear o mínimo possível, não é? Porque quanto mais eu mexer na minha máscara, mais probabilidade eu tenho de contaminar as minhas mãos e sem eu me aperceber, levar as minhas mãos aos olhos, depois eventualmente à boca e ao nariz, está bem? São pequenas medidas que são fáceis de se cumprir e claro que o desleixo, eu sei que é uma palavra dura, não é? Mas esta certa despreocupação que se começa a sentir vai proporcionar que haja uma maior transmissibilidade do SARS-CoV-2 e vamos ter consequências muito piores para a nossa comunidade. Gostaria que desmistificássemos uma ideia que vamos ouvindo com alguma frequência, que é a ideia de que o Covid-19 é tão perigoso como a gripe ou uma constipação. E se me permite apresentar mais alguns números para ilustrar isto, se pegarmos nos números americanos, nos últimos 10 anos, vemos que morreram, em média, 37 mil pessoas de gripe. Mas até o momento, já morreram mais de 200 mil pessoas com Covid e ainda não fez sequer um ano. Por isso, com base nestes números, e não só, podemos afirmar com certeza que o Covid é mais perigoso do que a gripe sazonal? Ora, os números são de norte-americanos. Nós em Portugal, a época gripal 18-19, houve uma ligeira baixa da mortalidade, perdemos 3.331 pessoas, comparativamente com a época 17-18, que perdemos 3.714. Antes disto, 16-17, foi um ano bastante duro, que perdemos 4.467 pessoas, porque neste ano a gripe predominou um subtipo de vírus da gripe A, que afetava mais os idosos, provocava mais casos, com maior gravidade e, portanto, mais letal. Quando se fala de Covid-19, muitas são as pessoas que ainda hoje dizem que trata-se de uma gripezinha. Não sei se já ouviram falar este termo, mas de acordo com a Organização Mundial de Saúde, aquilo que ela nos diz é que a taxa de letalidade da gripe sazonal é de 0,1%, enquanto que a Covid-19 é de 0,6%. Isto significa que é 6 vezes mais mortal que a gripe sazonal. Portanto, não se trata de uma gripezinha. Trata-se de uma doença séria em que algumas pessoas estão contaminadas com o SARS-CoV-2 e não desenvolvem a doença, nem sequer têm sintomas, mas há um grupo de pessoas que desenvolve a doença e com formas extremamente graves que causam-lhe a morte. Portanto, temos que encarar a situação com a seriedade necessária e deixar de chamar-lhe coisas que não são, está bem? E de facto também é importante que os vírus são diferentes. O SARS-CoV-2 não é igual ao vírus que provoca a gripe. São vírus distintos e que vão provocar também situações distintas, podendo ter em comum algum que outro sintoma, mas são situações diferentes, está bem? Professor Pedro Veloso, neste ano letivo as escolas foram obrigadas a reorganizar-se de modo a cumprir com as normas de prevenção para a propagação do Covid-19. Quais foram as dificuldades principais sentidas pelas escolas na implementação destas medidas? As maiores dificuldades foi, no fundo, conciliar as orientações do programa 2021 e o referencial de escolas que saiu uma semana antes das aulas iniciar. E tínhamos que conciliar isso com as instalações que as escolas têm. Nós temos são 8 escolas, temos a escola secundária, a EB23, que foi recentemente reestruturada e redefinida, e temos os centros escolares. Os centros escolares não há grande problema em termos de salas e de espaços, porque os projetos foram feitos na altura e cumpriam todas as normas mais recentes, e então as salas são grandes, os miúdos têm espaço para eles estarem distanciados o suficiente. Enquanto que na EB23, apesar de ter sido intervencionada, as salas mantiveram-se mesmo tamanho. Portanto, é um dos problemas que faz com que nas salas tenhamos mais alunos do que aqueles que deveríamos ter, em minha opinião.
Na escola secundária, como nem sequer foi intervencionada ainda, temos muitas salas muito reduzidas e esse problema foi conciliar e pensou-se em algumas formas para o fazer. E vamos tentar e vamos fazê-los. Essa foi uma das dificuldades. Outra dificuldade tem a ver também com as compras dos EPIs, das máscaras e todo o equipamento, porque as verbas que vieram, que nos foram concedidas, foram um pouco reduzidas. Foi essas as maiores dificuldades para adaptar a escola a tudo isso. Não sei, mas sim, essas foram as dificuldades, são essas. E você repara se as crianças e os jovens conseguem seguir as recomendações que lhes são feitas a eles? Sim, as crianças cumprem. A maior parte delas cumprem. Na maior parte não, posso dizer que todas elas cumprem. Às vezes distraem-se um bocadinho e aglomeram-se um pouco. Mas isso também é normal, são miúdos, são pequenos e distraem-se e querem conviver. E essa necessidade é importante na idade deles. E, portanto, mas na realidade o que trazem sempre a máscara, desinfetam as mãos, entradas da sala, entradas dos blocos, mais ou menos não temos assim, não vemos grandes questões. Sempre que algum se distrai, é chamar a atenção e ele coloca a máscara se por acaso tirou por momentos, ou se não desinfetou as mãos, ou então se não seguiu corretamente os percursos que estão definidos na escola. Mas eles realmente cumprem. No geral, podemos dizer que cumprem. Não há nada assim. Raquel, dado o papel central da Câmara Municipal na proteção civil do Concelho, de que forma é que a Câmara procurou sensibilizar a população para o perigo da pandemia? Boa noite a todos. Antes de mais, permitam-me deixar aqui um cumprimento muito especial do Sr. Presidente da Câmara Municipal, que hoje não pôde estar aqui porque está a decorrer à mesma hora a Assembleia Municipal, mas deixo esta saudação a todos, cumprimentar aqui os colegas e todos os presentes e saudar a iniciativa hoje aqui desenvolvida. Bem, nós como instituições estamos se calhar a viver um dos maiores desafios da democracia. Tudo isto nos caiu de repente em cima e acho que nenhuma instituição, nenhuma pessoa individualmente estaria preparada para viver tudo isto. Nós sabemos que as pandemias são cíclicas, têm acontecido ao longo da humanidade e, de facto, passados estes 6 meses, que parece que foi imenso tempo, mas não foi assim tanto tempo, não é? Nós percebemos que, se calhar também ao longo de toda a história da humanidade, nunca tivemos tão bem preparados para lidar com um desafio destes como hoje estamos. Nós fomos capazes de nos reorganizar, as instituições foram capazes de acionar medidas, de se inventar e reinventar para lidar com isso. E de facto, acho que neste momento mostramos como em Amares temos de facto instituições, associações de ponta que muito nos orgulham. A Câmara Municipal naturalmente tem um papel muito importante em tudo isto, porque como o Paulo dizia muito bem, é uma das responsáveis pela proteção civil. E desde logo a preocupação foi conseguir-se uma articulação com as instituições que têm um papel no terreno. Portanto, numa fase inicial, a Câmara Municipal reuniu desde logo a Comissão Municipal da Proteção Civil, onde estão representados o Centro de Saúde, os Bombeiros Voluntários, a GNR, a Cruz Vermelha e outras instituições, no sentido de podermos todos estar sintonizados com aquilo que estava a acontecer. Paralelamente, reuniu também com os presidentes de junta, que tiveram um papel também aqui fundamental e que são pessoas próximas das populações, porque vivíamos um desafio tremendo e só trabalhando com as instituições, com as associações, nós percebemos que conseguíamos criar redes que pudessem fazer chegar uma mensagem às pessoas.
numa altura em que essa comunicação com as pessoas também era tão difícil, ou pelo menos tão diferente do que aquilo que habitualmente seria a nossa forma de comunicar com as pessoas. Portanto, através de todos estes agentes, nós tentamos fazer a comunicação através de todos estes agentes. As redes sociais foram muito importantes e tiveram um alcance de muita gente nesta fase e nós procuramos usá-las ao máximo, mas muito conscientes também que nós, através das redes sociais, não chegamos a toda a gente. Chegamos a um grupo muito especial de jovens, não é? Que são pessoas habitualmente que nos seguem, e por isso uma das coisas que nós fizemos foi, através de todas as mensagens que fomos passando, tentar também utilizar, entre aspas, os jovens como veículos de fazerem chegar a informação às pessoas mais idosas, aos avós, aos tios, que eram uma população de risco e eram pessoas que nós tínhamos mais dificuldade de chegar. Utilizámos também um meio um bocadinho diferente, que foi criarmos alguns veículos com mensagens sonoras que circularam por todas as freguesias e que acho que tiveram um papel muito importante, sobretudo junto da população mais idosa, que muitas vezes vê pouca televisão, não acede à internet, até porque muitas vezes o faziam com os netos ou com os tios ou com os sobrinhos e que nessa altura tinham menos contacto com essas pessoas. Portanto, nessa altura estes veículos percorreram todo o concelho com mensagens que iam sendo variadas e diferentes e acho que foram chegando às pessoas. Numa fase posterior também usámos o porta a porta, através da colocação de folhetos individuais, folhetos em cada caixa do correio, com o número direto do centro de saúde, que a determinada altura criou uma linha direta para além da saúde, da linha nacional, e com uma série de informações de primeira linha que nos pareciam muito importantes. E depois usámos os jornais, os outdoors, que foram mais importantes, sobretudo numa fase de desconfinamento, não é? Naquela altura que estávamos todos muito em casa, estas outras ferramentas foram as mais usadas. A Câmara sentiu que conseguiu dar resposta às necessidades das instituições? As instituições, eu foquei-me aqui um bocadinho na comunicação e não falei de todo o trabalho de articulação que também foi sendo feito com as instituições. É assim, há uma consciência aqui muito clara que nós nunca conseguiríamos responder por completo às necessidades que todos nós estávamos a sentir. Nós como Câmara e as instituições também, cada uma delas, não é? Houve de forma imediata algumas necessidades que eram urgentes, que eram, por exemplo, os meios, os materiais de proteção individual, as máscaras, as batas, as luvas, o gel desinfetante, numa altura em que tudo isso ainda era muito caro, ainda era muito difícil de arranjar. Portanto, nessa fase foi aqui uma procura muito grande de encontrar estes primeiros materiais para fazer chegar às instituições, e a Câmara fê-lo, e dentro das suas possibilidades também distribuiu por todas as IPSS, nomeadamente pelas juntas de freguesia e outras instituições. Também criamos uma medida que pensámos que na altura foi de facto importante, que foi nós abrimos uma cantina de um centro escolar que confeccionou durante todo o período de emergência refeições para os profissionais que estavam a trabalhar na primeira linha. Portanto, os profissionais do centro de saúde, dos bombeiros voluntários, da Cruz Vermelha, da GNR, são grupos de pessoas que nunca pararam e que naquela altura de facto tiveram, como continuam a ter, um papel fundamental. Portanto, a Câmara Municipal disponibilizou esse serviço e serviu durante todo o período de confinamento uma média de 70 refeições diárias ao almoço e ao jantar para estas pessoas que não tinham restaurantes abertos, que trabalhavam horas e horas seguidas e muitas vezes não tinham onde fazer as refeições.
Depois outras necessidades que foram surgindo e que também nós fomos procurando dar resposta, por exemplo, a necessidade de realização de testes, que todos nós íamos dizendo a determinada altura que era preciso testar as instituições, os lares, mas de facto não havia testes disponíveis e, portanto, a Câmara procurou também fazer este trabalho de articulação, nomeadamente com a ARS e outros municípios e foi possível criar, por exemplo, uma unidade móvel de rastreio que teve instalada no nosso concelho e que rastreou uma série de pessoas, nomeadamente funcionários de lares e de outras instituições. E depois todo um trabalho de retaguarda que também não foi muito visível, mas que naquela altura foi necessário fazer, nomeadamente a criação de um centro de acolhimento temporário que foi instalada no pavilhão da Escola EB23, com cerca de 30 camas. Porque a determinada altura tudo era muito incerto e nenhum de nós sabia muito bem o que é que ia acontecer, e a Câmara também, como instituição, tinha que ter capacidade de dar respostas se fosse necessário. Portanto, esta unidade teve criada, teve preparada para receber, se assim fosse preciso, pessoas, nomeadamente de lares que tivessem de ser evacuados. Conhecemos bem a realidade de outros concelhos em que foi necessário fazer isso. A Câmara criou também uma série de camas em estabelecimentos que estavam disponíveis para algumas pessoas, por exemplo, que estavam infectadas e que não tinham condições para estar em casa, porque poderiam infectar as suas famílias. Portanto, houve aqui um trabalho de retaguarda de trabalho. Professor, vou voltar assim. O isolamento ou distanciamento social entre as crianças tem gerado alguma controvérsia, porque por um lado temos as regras da DGS que recomendam que se cumpram distâncias de segurança e a não partilha de objetos, mas por outro lado sabemos que o relacionamento interpessoal e o contacto físico entre as crianças são cruciais para o desenvolvimento delas. Que estratégias é que as escolas estão a adotar para gerir este conflito? E qual é a opinião dominante no seio dos encarregados de educação? Eles querem os filhos mais soltos ou mais confinados? Bom, nós, pensando na escola, nos espaços que tínhamos, criamos duas grelhas. Primeiro criamos duas grelhas de horário diferentes. Para quê? Para algumas turmas terem os intervalos a determinada hora e os outros terem a outra hora para nunca se encontrarem. Portanto, nós temos grupos de alunos que nunca se veem durante o dia. Então ficam isolados. Claro que são bastantes, mas isso acontece. E atribuímos também uma sala por turma, para garantir que os alunos estariam sempre naquela turma e, portanto, eles estarem naquela turma, nenhum outro aluno iria para lá. Sempre que há necessidade de mudança de turma, a sala é desinfetada. Não é? Sempre isso aconteceu. Depois foram definidos vários percursos de acesso, desde a entrada a cada bloco. Nós na escola secundária temos 4 percursos diferenciados, na EB temos 5 percursos diferenciados. Depois os centros escolares também têm os seus, têm 2 portões, têm dois percursos diferenciados dentro de cada centro escolar. Bem, para as salas de aula acontece o mesmo. Quando eles entram no bloco, têm percursos diferenciados. A gente aproveitou todas as entradas que existiam nos blocos, a entrada principal e as entradas de emergência. Portanto, há alunos que entram só por umas entradas, outros entram por outras. Portanto, eles nunca também se cruzam. Quer dizer que, no fundo, há alguns nichos de alunos que circulam no mesmo percurso, mas a gente consegue identificá-los perfeitamente quem são. Caso haja algum contágio, a gente sabe que aqueles alunos percorreram aquele espaço e que turmas é que foram e outras que não foram. Portanto, isso também está salvaguardado. Foi criado regras para o pavilhão, para o bar, para a reprografia. Por exemplo, para irem ao bar a reprografia, a cada turma, quando sai no seu intervalo, divide-se a metade pode ir ao bar, outra metade vai à reprografia caso tenham necessidade de ir ou não. Caso não queiram ir a lado nenhum, têm um espaço de intervalo em que eles têm o seu espaço reservado, são mais ou menos uma área de 100 metros quadrados de espaço exterior, em que cada turma tem e que sabe quando vem intervalo tem que ir para aquele espaço.
né? Seguem também os percursos que estão demarcados e vão para aquele espaço, portanto, mais ou menos está salvaguardado. Tanto isso para a biblioteca como para a cantina. Para o acesso à cantina, subdividiu-se o horário do almoço em 6 momentos, para tentar distribuir o máximo de turmas possíveis para termos o mínimo de alunos dentro da cantina. E eu, desde o meio-dia e um quarto até às 2h15, os alunos almoçam de formas diferenciadas e distantes um do outro, porque a cantina, que tinha uma capacidade de quase 100 alunos, agora só tem para 40 e tal, não é? Porque para manter a distância uns dos outros, portanto fica assim um lugar ou não, portanto ficam diferenciados. E depois de seguir isso temos o plano de higienização, claro, que vai no final, desinfeta os espaços e materiais e a nebulização das salas no final do dia. Portanto, será feita, a desinfecção é feita em 2 momentos de manhã, 2 momentos à tarde, e a nebulização depois é feita sempre ao final do dia para garantir a desinfecção dos espaços. Na portaria, nós temos uma empresa que se ofereceu para nos ajudar e junto com o curso de TJ, de informática, para nós criarmos um túnel de nebulização sempre que os alunos entrarem. Portanto, ainda estamos a fazê-lo, ainda estamos a estudar como é que vamos fazer, porque, entretanto, algumas peças vêm de fora, portanto, devem estar em trânsito até chegar cá, para a gente depois poder construir esse túnel. Quando os alunos entrarem na portaria, serão todos nebulizados, portanto, desinfetados, portanto, será uma ajuda que eu acho que é importante. Acho que estas foram as grandes estratégias que se tomou. A escola sente que os pais apoiam esta medida ou sentem, por outro lado, que há encarregados de educação que se opõem? Não, para já a preocupação dos pais é que os filhos estejam em segurança. E essa escola acho que tem assegurado e desde que as aulas se iniciaram, pelo menos parece-me estar tudo mais ou menos controlado, tem corrido tudo muito bem e os pais parecem-me estar contentes. Temos um pai ou outro que manifesta a sua preocupação porque temos bastantes alunos na sala de aula, mas aí nós não temos que cumprir o regulamento, tentamos garantir o afastamento de 1 metro entre os alunos. Pronto, mas mais não poderíamos fazer porque temos algumas salas que são mesmo reduzidas e pronto, também era porque as orientações diziam sempre, se possível, não é? Portanto, tudo o que foi possível nós implementamos, o que não foi possível não será implementado. E alguns pais, portanto, têm algumas preocupações daquilo que não foi possível implementar. É evidente. Geralmente tem a ver sempre com o espaço da sala de aula. Mais na EB23 e na escola secundária, porque nos centros escolares eles têm espaço suficiente nas salas de aula sem qualquer problema. Claro que sim. Enfermeira Luísa, gostaria de voltar a si. No início da pandemia era tudo muito incerto e os números eram assustadores, mas com o passar do verão os números tornaram-se mais a menos. O número de infectados foi baixando porque as pessoas tomaram medidas preventivas e a taxa de mortalidade também baixou, essencialmente porque começaram a fazer-se mais testes e a população infectada jovem aumentou em relação à idosa. Considerando o drástico aumento de contactos entre os jovens e a elevada taxa de assintomáticos, haverá um risco sério para a população idosa contacta com os seus netos, por exemplo, em particular na época que se aproxima, em que as pessoas ficam mais tempo dentro de casa e o Natal está à porta? Obviamente que o risco está presente, é real, não é um risco imaginário, não é um conto de fadas. Ele existe. Cada indivíduo tem a sua responsabilidade. Neste momento podemos ter fantásticas políticas governamentais de combate à Covid-19. Se cada indivíduo não cumprir, não vamos a lado nenhum. Portanto, o risco existe. Cada um de nós, incluindo os nossos jovens, que são sempre muito proativos em muitas coisas, mas que por vezes noutras, fruto de também já estarmos nisto há 6 meses, não é? E há um certo cansaço. E as pessoas também ficam um bocadinho cansadas da Covid-19, é natural, porque desde que acordamos até que nos vamos deitar, somos bombardeados a todo momento com os números de infectados, com os números de óbitos, com os números recuperados, com os números que foram para internamento. Mas a verdade é que cada um de nós, enquanto ser humano, tem uma responsabilidade na tentativa de controlar ou pelo menos minimizar
minimizar a transmissão da Covid-19. Cada um de nós pode infectar os nossos pais, os nossos avós, os nossos familiares, independentemente da idade que tenhamos. Está-se a verificar que o número mais elevado de casos confirmados é nesta faixa etária dos mais jovens, não é? E que também os comportamentos de risco é entre os 20 e os 40 e muitos anos, pronto. E não sabemos ainda muito bem o porquê que isto está a acontecer, mas se calhar tem a ver um bocadinho com a saturação que as pessoas já estão a apresentar. O risco para os nossos idosos é enorme e basta as pessoas não cumprirem com aquelas medidas que falei há pouco, que são extremamente importantes o seu cumprimento, porque não é só a saúde individual de cada um, mas sim a saúde pública e a saúde de um país. É a economia de um país, é os trabalhos que cada um de nós tem, é o meio de subsistência que cada um de nós tem, é o pôr comida na mesa porque tenho dinheiro para ir comprar ao supermercado, para alimentar os meus filhos, os meus avós, os meus pais, por aí fora. Portanto, temos que deixar de olhar tanto para o indivíduo e deixarmos de ser o nosso foco só nós e ver isto num quadro mais geral. E temos a obrigação moral e o dever de proteger os mais vulneráveis. E nós temos os nossos idosos que temos que os proteger. E, portanto, não é deixar de conviver com os nossos avós, mas tomar aqui algumas precauções de forma a que eu não contamine o meu avô. Está bem? Eu posso-vos dizer que nos Estados Unidos, o Centros de Controlo de Prevenção e de Doença, o CDC, estava isto em inglês, peço desculpa, refere que cerca de metade daquilo que eles chamam os propagadores furtivos da doença sente-se bem num sábado à noite e sai com os amigos e vai socializar, mas eventualmente na segunda-feira até começa a ter um indício revelador da doença e começa a ter um sinal ou um sintoma, certo? E podem potencialmente infectar outras pessoas. Por outro lado, temos grupos de pessoas que são totalmente assintomáticos e que também socializam e saem e vão passear e fazem a sua vida normal, mas com algum descuido com as medidas, como é óbvio, e sem saber estão infectados. Cada um de nós aqui nesta sala não sabe se está infectado, ok? Cada um de nós pode estar como o SARS-CoV-2 e não ter sintoma absolutamente nenhum, nem nunca a vir ter, mas podemos transmitir. Portanto, temos de ter aqui alguns cuidados quando estamos próximos das nossas pessoas mais idosas. Eu sei que é muito complicado, o toque é muito importante, o tocar, o abraçar, o dar o beijinho é extremamente importante para o vínculo, para os afetos, mas também é importante eu pensar 2 vezes antes de eu chegar ao meu avô, tendo em conta que eu tive um comportamento de risco e não tive os cuidados necessários, e chegar ao pé do meu avô ou da minha avó e abraçá-lo e beijá-lo. Paulo, não sei se respondi. Muito obrigado. E antes de abrirmos o debate aos nossos convidados na plateia, gostaria de fazer uma última pergunta à doutora Raquel, que é a seguinte: devido à quebra da economia no mundo e no país, no futuro próximo, várias famílias do concelho poderão perder uma parte significativa do seu rendimento. Tendo em conta a elevada dependência dos jovens universitários no rendimento dos pais, a Câmara Municipal planeia atribuir alguma bolsa de estudo excepcional ou tomar outra medida para reduzir o risco de desistência dos estudos dos jovens amarenses? Paulo, lá está, depois desta fase toda que a preocupação maior foi a salvaguarda da vida, nós começamos agora a ter esta segunda fase, que é o impacto económico e a forma como a vida de nós todos se vai alterar e a vida da sociedade também, não é? A forma como nós vivemos, os rendimentos que temos. A Câmara está
a acompanhar este processo muito de perto e a perceber também as medidas que serão implementadas nesta fase a seguir. Neste momento nós temos já ao nível da educação bolsas de estudo que são atribuídas anualmente aos estudantes aqui do ensino superior da Mares. Temos também já uma atribuição de bolsas de mérito aos estudantes que estudam aqui no ISAB, que é o ensino superior que temos no nosso concelho. Temos também outras medidas de apoio no âmbito da educação, nomeadamente no ensino secundário, os transportes, o apoio na aquisição de material escolar. Portanto, temos aqui um bolo, uma série de medidas que já implementamos. Medidas específicas do Covid estão ainda a ser analisadas, até porque as próprias universidades também ainda vão avançar com algumas medidas de apoio aos estudantes, e também não adianta estarmos aqui a cruzar apoios, não é? Mas estamos atentos à situação. Vamos agora então abrir o... ser ouvido? Vamos então abrir agora o debate à nossa audiência. Por isso, vou dar a palavra aos nossos convidados aqui em baixo, e se alguém quiser fazer alguma questão ou algum comentário, terá essa liberdade. Por favor. Pedia para se levantar, só para se tornar mais visível, já que as nossas caras estão tapadas. Muito boa noite. Eu queria saudar o painel. Há 2 pontos que me preocupam. Isto uma visão de mãe. Uma relacionada com o primeiro ciclo e outra, se calhar, mais ao terceiro ciclo e ao secundário. No primeiro ciclo, queria dar os parabéns ao agrupamento, porque acho que num espaço tão curto de tempo conseguiram se organizar. Porém, preocupa-me o período da hora do almoço, em que os nossos alunos têm entre as 13 e as 15 horas um espaço de 2 horas de intervalo, o intervalo do almoço. Preocupa-me isso porque eu observo a minha filha, todos eles estiveram fechados, isentos de brincadeira. Eles já não sabem aprender, aliás, têm que aprender a saber brincar nas condições que estamos a viver. Eles não sabem brincar sem tocar. Porém, também me preocupa que neste espaço de 2 horas, será que temos auxiliares de ação educativa suficientes para supervisionar os nossos filhos durante este período? E isso é uma das coisas que me preocupa como mãe, porque eu acho que a minha filha, com 2 horas de tempo de almoço, num espaço de brincadeira, ela não sabe defender-se e brincar. Ela brinca, tem que tocar, elas têm esta necessidade de tocar. E eu acho que tem que haver uma preocupação, tanto da parte dos pais, do agrupamento, e até talvez uma possível parceria, uma sugestão, de haver aqui uma equipa que possa estar presente neste período e que os ajude a aprender a brincar com a isenção de tocar. Não sei se concordam comigo. Sim, não sei se o professor gostava de comentar. Pronto, o que gostava de comentar. Agradeço de nos ter felicitado pelo nosso trabalho, isso é importante para nós. E nós, portanto, em todo o agrupamento, tivemos sempre a preocupação de tentar salvaguardar os alunos. Nós estamos a decorrer concursos para a contratação de novos assistentes operacionais. A Câmara também nos vai permitir fornecer algumas pessoas. E, na medida possível, nós estamos a tentar salvaguardar a segurança das crianças, não é? Na hora do almoço, claro, eles vão almoçar, depois elas querem brincar umas com as outras, e isso é quase impossível de controlar. Há assistentes operacionais que vão acompanhando esses alunos, que vão vivendo, que vão fiscalizando. Agora, garantir que eles não se tocam, isso é quase impossível de o fazer, só se tivéssemos um universo de assistentes operacionais que lá quase por cada grupo pequeno de alunos
alunos que pudesse acompanhá-los. Isso não vai ser possível quase de certeza, não é? Não vamos ter assistentes operacionais para 2 ou 3 alunos para poder garantir que eles estão em segurança. Claro, os que estão têm essa ação de fiscalização e de prevenção e de procura e procura sensibilizar os alunos para que se mantenham afastados, para que brinquem com alguma distância, mas algumas brincadeiras eu compreendo, com aquela idade que seja difícil estarem tão distantes uns dos outros. Mas, na medida do possível, o agrupamento fará tudo o que é possível para salvaguardar a segurança das crianças. Queria lançar aqui uma ideia, não é? uma sugestão, não sei se será viável, eu sei que as nossas escolas estão a evitar pessoas, não é? Mas eu acho que nós devemos procurar encontrar estratégias com base do que vai surgindo de toda esta situação. Eu acho que era talvez viável neste período de almoço, porque eu sei que é preciso, devido aos horários que têm que ser desencontrados entre os anos de escolaridade, procurar uma atividade nos espaços, porque eu sei que também os espaços, e muito bem, foram divididos por anos para não haver esta junção de turmas, mas neste período talvez que haja algumas atividades orientadas que ajudem os nossos filhos, não é? A ocupar esse tempo de uma forma mais segura e que de certo modo estão ocupados, estão a brincar e estão a ser controlados. Dão uma sugestão, não sei se isso é viável, atividades de yoga, entre outras coisas. Pronto, isto é uma sugestão. Um outro ponto que me preocupa, tenho talvez mais direcionado ao terceiro ciclo e ao secundário, é que há esta preocupação de controle dentro dos espaços da escola, porém eles saem e não há vigilância entre os espaços da nossa vila, não é? Os espaços. Eu acho que talvez devemos aqui tentar encontrar uma ajuda aos pais que estão a trabalhar e que eles saem e vão apanhar o autocarro, etc. Alguma vigilância, não sei até que ponto aí talvez a Câmara e o agrupamento procurar aqui uma resposta para supervisionar esta deslocação fora a escola e apanhar os devidos transportes. Eu talvez agora gostava de dirigir uma questão ao professor Nuno Reininho, que está aqui a representar o Amares Vôlei. Uma questão suficientemente genérica. O professor considera que esta época tem condições para funcionar com a qualidade mínima? Boa noite, antes de mais, boa noite a todos. É um prazer participar nesta iniciativa e foi um prazer ouvir aquilo que foi aqui dito e desde logo também as dúvidas e anseios de uma encarregada de educação. E pronto, passando agora à resposta. Não será igual, mesmo as orientações da Direção-Geral de Saúde, porque a nível escolar, na prática desportiva escolar, ainda não temos orientações concretas. Portanto, o desporto escolar, e como sabem, eu estou em representação da AESA Amares Vôlei, mas a AESA Amares Vôlei faz parte de um projeto integrado que envolve o agrupamento e o desporto escolar, o Clube de Desporto Escolar do agrupamento e o projeto de formação desportiva Voleibol Amares. E, portanto, no desporto escolar nós estamos ainda à espera de orientações para arrancarmos. A nível federativo temos orientações que são muito genéricas, mas colocam limitações muito concretas ao tipo de trabalho que se pode desenvolver. Em relação ao formato competitivo, por exemplo, nos escalões de formação ainda não há definição de qual vai ser o formato competitivo. Dependendo dos escalões do nível etário, quanto mais baixo, se vamos se calhar ter apenas torneios sazonais em vez de haver campeonatos regulares, tudo isto está em cima da mesa e, portanto, vai ser uma época diferente, vai ser uma época de desafios, mas muito importante, tem de ser uma época de oportunidades para que os nossos jovens voltem a praticar desporto e neste caso concreto estou a falar do voleibol. Eu acho que tudo isto que eu vou dizer nós já sabemos. O confinamento levou a que houvesse uma mudança radical no modo de viver, não é? Todos sabemos isto e este modo de viver teve um impacto enorme nos índices de atividade física dos jovens. Eram crianças que se movimentavam para ir à escola, que praticavam desporto, que mesmo quando não praticavam de uma forma formal,
que conviviam, que se deslocavam e que ficaram impedidos de o fazer. Associado a isto, tivemos, e está estudado, uma alteração muito significativa dos hábitos alimentares. E depois, as consequências imediatas disto vieram por aí fora, não é? Vieram na insegurança, portanto, na componente emocional provocada pela pandemia, nos índices de retoma de rotinas comprometidos e, se calhar, melhor do que eu, quem está ligado às academias, aos ginásios, consegue ter valores muito concretos de qual foi a retoma dos utilizadores dessas suas instituições. E os estudos académicos revelam que houve um aumento do peso corporal médio dos jovens, pelo menos até aos 12 anos, isso está estudado, nós já sabemos, em determinadas populações isso aconteceu. Isto é preocupante a médio prazo, não é sequer a longo prazo, porque vai ter um impacto na saúde da comunidade. Para além disso, está a ser colocada em questão a quarta vaga da pandemia. A quarta vaga da pandemia já não é pandemia, mas aquilo que dizem os especialistas é que todas estas modificações vão ter implicações na forma como os jovens se vão estruturar emocionalmente e, portanto, surgirão muito mais problemas de índole emocional e, portanto, é preciso resolver. Ok? Portanto, eu coloquei aqui estas questões, não sei se há mais alguma questão, porque depois eu gostaria se calhar de falar das medidas, das possíveis medidas. Sim, mas já que está aí, professor, que soluções é que o professor recomenda ou prevê? É assim, primeiro, não é desnecessário dissertar em torno daquilo que são as virtudes da prática das atividades físicas desportivas, da promoção da cultura, do teatro, da música, do que for dessas áreas tão importantes para o desenvolvimento de jovens. Portanto, importante para nós será o cumprimento rigoroso das orientações como soluções. A solução, como a senhora enfermeira disse, é o cumprimento rigoroso das orientações. Isso é que nos vai permitir termos os alunos nas escolas, não termos que confinar, nem que seja com confinamento de turma ou com medidas mais localizadas, mas se não houver um cumprimento muito rigoroso das orientações da DGS e das restantes entidades responsáveis em todo o processo, neste caso do agrupamento, das federações desportivas, do desporto escolar, portanto, e a primeira solução é esta. Isto é uma solução, é cumprir regras. Algo que em Portugal nós estamos a fazer cada vez melhor e, portanto, acho que vamos ser capazes. É evidente que isto coloca limitações ao nível do tipo de prática desportiva. E essas limitações podem, e sente-se isso, tornar essa prática um bocadinho menos apelativa. E, portanto, nós vamos ter de arranjar maneira de facilitar o acesso. Se os jovens sentirem que não existem medidas facilitadoras, se os encarregados de educação não sentirem que existem medidas facilitadoras da retoma dos hábitos, eles se calhar não vão acontecer, não é? Isso é um anseio que nós temos. Nós já temos falado com alguns atletas e alguns estão um bocado na dúvida, porque os próprios encarregados de educação, os próprios pais também estão um bocado na dúvida, um pouco inseguros. Nesta situação, nesta conjuntura económica complicada, voltamos mais uma vez para as entidades públicas. Aqui a autarquia, o agrupamento vão ter um papel determinante. E porquê? Desde logo pela cedência de instalações. Se não existirem instalações para a prática, nem vale a pena falarmos de mais nada, não é? E também pelo apoio logístico que seja potenciador da prática regular de atividades físicas. Poderíamos depois falar de forma mais concreta de ideias, mas isso acho que é importante que haja abertura, disponibilidade para entender que este é um momento diferente. É um momento em que é preciso disponibilidade, interesse e dizer assim, não, temos de apoiar para que haja uma possibilidade de termos os miúdos outra vez ativos e sem medo. Uma outra medida que nos parece fundamental,
É a sensibilização, isto de falar com a máscara vai-se abafando. É a sensibilização dos encarregados de educação. E reparem, não será o amarense, a AESA, que vão conseguir juntar muitos encarregados de educação e transmitir uma mensagem. Dizer assim, é fundamental que os vossos educandos, que os vossos filhos, que os vossos os miúdos que estão à vossa responsabilidade, é fundamental que eles se envolvam em algo mais do que a escola e a casa. Eles têm de ir para além disto. Como referi há bocadinho, a quarta vaga será uma vaga que nada tem a ver com o Covid. Isto está a ser posto como digamos, referência a nível internacional. E nós temos de resolver já tentar resolver o problema já, porque senão o custo que vamos ter em termos sociais é enormíssimo. E, portanto, nós precisamos dos encarregados de educação aqui, muito sensibilizados, muito atentos e informados para que possam ajudar-nos a retomar um pouco da normalidade do pré-Covid. Claro, professor. Obrigado pelo seu contributo. Não, obrigado eu. Permita-me dar a palavra ao Heller Faria, do Futebol Clube da Mares, e encaminho a mesma pergunta, que há condições para praticar futebol e que soluções estão a adotar para tirar o máximo partido dos treinos e das competições? Boa noite a todos. Quero felicitar toda a gente. Para nós, a instituição Futebol Clube da Mares é mais fácil de falar, não é? Porque a escola é obrigatória para todas as crianças. Nós só vai para o desporto, para o futebol, para lá, para a nossa instituição, quem quer. Neste momento, o Futebol Clube da Mares, em termos de crianças, está fechado desde o dia 10 de março. E até à data de hoje, não reabriu as portas. Nem vai reabrir enquanto que a DGS não decretar que há condições para fazer. Nós não abrimos. Porque nós nunca podemos ser o problema. Nós temos que ser a solução. E quem está à frente das instituições tem que dar o exemplo. Começámos com o futebol sénior, que fomos obrigados. Amanhã temos um jogo para a Taça de Portugal. E só mais não o realizasse ia ter graves sanções disciplinares. Também quero felicitar o município de Amares, mais precisamente no seu gabinete de desporto, que cria um plano de desconfinamento e neste momento serve de modelo na Associação de Futebol de Braga. Desde já dou-os mais parabéns. Obviamente que tivemos, em termos de séniores, tivemos que preparar 2 balneários. Eles são 22 jogadores, equipam-se 10 de um lado e 12 no outro. Temos 6 chuveiros em cada balneário, só utilizam 3. E pronto, e neste momento são as regras que nós estamos a tentar cumprir. Em termos de crianças, o Futebol Clube da Mares não irá começar sem a DGS decretar. Muito bem, muito obrigado. Talvez agora podíamos ouvir a professora Maria da Luz, que representa aqui a Associação de Fomento Amarense, e que mudanças foram necessárias fazer nas atividades da AFA, como por exemplo nas aulas de música e teatro, para que estas possam ocorrer em segurança? Ora bem, como devem calcular e já ouviram nas notícias, a arte, a cultura foi muito sofrida com toda esta situação e nós sentimos bem na pele. Portanto, desde o dia 14 de março também fechamos as nossas portas, porém toda a equipa docente reorganizou-se em fins de maio e reabrimos em junho. Este mês de junho, com um número reduzido de alunos, acabou por ser um estágio para nós nos prepararmos para avançarmos agora a partir do dia 1 de outubro. Obviamente que fizemos várias alterações, criámos um documento com todas essas orientações que fizemos chegar aos pais, entre elas, claro, a redução de alunos por sala. Tivemos que fazer uma ginástica de horários para todos os professores conseguirem cumprir com o número e a carga horária que tinha até março, com esta segurança e seguindo as orientações que nos foram dando. Portanto, fizemos uma redução de alunos por sala. Todos os alunos têm que aguardar no exterior do nosso espaço, só sobem depois dos professores os chamar, depois de toda a limpeza dos espaços. Desinfetámos os nossos instrumentos. Todos os alunos que têm instrumento próprio têm que o trazer. No caso de pianos, teclados, são todos desinfetados após o final da aula.
entre outras orientações que estamos a cumprir. Obviamente que nós sentimos que os pais sentem na escolha de optar por atividades extracurriculares agora põem muitas questões, não é? Porque eles estão com outros contactos, por muita segurança que tínhamos, às vezes eles questionam. Nós, à Estudos Musicais, fizemos e estamos a fazer tudo para que haja a maior segurança, para que os nossos alunos estejam seguros, que façam a sua devida higienização antes das aulas e depois. E, portanto, vamos fazer com que este ano letivo corra da melhor maneira. Sim, tal como o professor Reininho há bocado sugeriu, que as crianças não podem ter apenas a vida em casa e a vida na escola, a AFA procura sensibilizar os pais da importância que é ter atividades extracurriculares, Exatamente. como por exemplo as aulas de Exatamente. música. A arte promove uma série de competências a nível da atenção, concentração, a exposição ao público, porque nós vamos estar sempre expostos e são bases que as nossas crianças vão adquirindo com a arte e com a música. Temos pensado, por exemplo, em questões de audições que nós fazemos na biblioteca, entre outros espaços, como aqui neste espaço bonito do Conde Ferreira. Dificilmente iremos, se calhar, avançar para aí nos próximos tempos, mas talvez optar por fazer audições online. Temos algumas ideias e vamos tentar pôr em prática. Estamos à espera que os nossos alunos confiem em nós. Portanto, a nível de teatro, que esqueci-me aqui de fazer esta referência, como nós temos a parceria com o Timbra, que estava a correr muito bem até março, portanto tínhamos aqui um grupo já muito coeso, com 2 anos de formação, que era aqui também neste espaço que estavam a fazer as suas aulas, as suas sessões. O que é que nós vamos procurar? Reduzir, no máximo, só terão 10 alunos por hora, por grupo, e portanto, sempre com máscaras, portanto as nossas aulas, tanto de música como de teatro, têm que ter máscara, e vamos tentar que as coisas corram da melhor maneira. Muito obrigado. Talvez agora vamos ouvir os ginásios do Conselho. Posso começar com o Alfredo, que representa a Urban Academy. Houve uma ideia encetada também pelo professor Nuno Reininho relativamente à afluência das pessoas após o Covid. Alfredo, o que é que tu, no teu ginásio, vês? As pessoas regressaram com a mesma afluência que havia antes do Covid, ou há uma quebra e um sentimento de insegurança relativamente à utilização dos espaços do ginásio? Boa noite a todos. Desde já dar os parabéns a toda a organização deste debate. Em relação à questão, realmente, e principalmente os ginásios, nós tivemos que nos reinventar em várias fases, durante a pandemia. Uma primeira fase tivemos as atividades outdoor, reinventámos. No caso do Urban Academy, optámos por um espaço ao ar livre como a Quinta Lago dos Cisnes, onde as pessoas começaram a sentir segurança e a voltar de forma controlada em números bem pequenos. Claro que antes disso já estávamos com as aulas online para não desligarmos dos nossos clientes, que era bastante importante mantermos essa atividade permanente. Isso foi feito por nós durante esse período. O regresso às instalações do nosso ginásio, como é óbvio, existe ainda muito medo no ar, e é uma observação também que faço. Muitos de nós, e então enquanto pais, alguns de vocês e tudo mais, também a preocupação é bastante, mas também deixo um bocadinho no ar, isto é, a questão e a observação de tudo que seja atividade física, isto é, se estivermos a incutir, as medidas são as necessárias e nem vale a pena falar agora sobre elas, toda a gente já falou delas e toda a gente está a cumprir com elas com rigor, que tem-se visto em Amares, as coisas têm corrido bastante bem e por isso está toda a gente de parabéns, todas as instituições e tudo mais. Agora eu acho que realmente vamos ter outro problema, que é o que o professor Reininho também disse, pós-Covid vamos ter a quarta vaga, e é isso que me preocupa, e é isso que eu tenho constatado no ginásio. Realmente o número de pessoas no ginásio é menor nesta fase, existe esse medo. No entanto, vejo crianças
e também alguns adultos. Neste período, a obesidade aumentou bastante e, principalmente, as pessoas vêm mais depressivas, isto é, vêm com vontade de querer falar, neste caso, toleram menos certas reações de outras pessoas, isto é, vamos ter aqui outro tipo de problema e estamos a combater mas já estamos a ter outros. E eu acho que é isto, tudo aquilo que nós possamos fazer, isto é importante falarmos sempre destas medidas, mas também é importante, por exemplo, eu ouvi aqui o testemunho da mãe, eu ainda não sou pai, por isso também é um bocadinho por isso, mas eu preocupa-me também ver os pais com esta preocupação. Eu sei que é necessária, mas também os miúdos vão para a escola com medo, o pai já massacrou em casa, não toques em ninguém, e isso parece não, mas isso vai condicionar a criança não está a ser criança. Eu não estou a dizer para eles se tocarem na escola, mas o próprio cumprimento, nós adaptamos no ginásio, em qualquer lado que vá, toda a gente já se cumprimenta, já se habituou a cumprimentar com o cotovelo, e essa adaptação é importante. Todos nós sabemos que não há toque com a mão, não há um abraço, não há nada disso, mas também é importante, isto é, as medidas é para cumpri-las com rigor, mas também não podemos massacrar, principalmente as crianças. Eu noto isto, nós temos maior adesão agora, pós-confinamento, em número de crianças no ginásio, isto é, nós temos as atividades de crianças com a lotação máxima, que nós temos, não conseguimos colocar mais crianças, devido a isso, isto é, os pais, principalmente das nossas crianças, sentiram a necessidade, porque ou nas escolas ou até em atividades que tinham extracurriculares deixaram de existir, e sentiram necessidade de pôr os filhos a mexer, neste caso a conviver com outras crianças, e temos tido mais procura, neste caso a nível de crianças, por causa disso. E nota-se cada vez mais crianças que já estão perto, há 2 meses no ginásio, desistem com menos facilidade agora, porque sentem-se mais motivados, isto é, aquilo para eles agora é uma alegria diferente, porque há pouco tempo aquilo era o habitual, ele ia para a rua, podia jogar à bola, ele ia brincar com os colegas, tinha jogos, tinha as atividades de educação física nas escolas e tudo mais, e privou-se disso durante este tempo todo. E assusta-me um bocado isso, isto é, eu tive uma criança que entrou no ginásio, passado algum tempo, um miúdo com uma estatura média, passado algum tempo aumentou quase 10 quilos, porque ficou com a avó durante o confinamento, e a avó dava-lhe batatas fritas quase todos os dias, e isso assusta, e daqui para a frente qual é a consequência que vamos ter com isso, e o falarmos todos os dias, é as redes sociais, é a comunicação, sempre a massacrar, neste caso, crianças e todos nós com as medidas e por o rigor, e isso preocupa. Eu também posso deixar aqui também, neste caso, observação e algo que nós, acho que também foi público, isto é, nós tivemos um caso de uma pessoa infectada, neste caso um professor do ginásio, e está visto que as medidas foram cumpridas com rigor, e é isso, as pessoas têm que começar a libertar-se um bocadinho mais, isto é, aconteceu connosco e nós não temos vergonha de esconder isso, e correu bem porque tomámos as medidas suficientes e as necessárias e exigidas, neste caso para a DGS, e tivemos até o reconhecimento pela Delegada de Saúde, que ficou satisfeita porque realmente não houve uma propagação, e apenas foi aquele caso daquele professor que ficou infectado e que ficou em casa durante os 14 dias, testou já negativo e já se encontra a trabalhar. Isto é, as coisas vão acontecer, mas não podemos ficar assustados. Eu próprio também fiquei assustado numa fase inicial, mas é algo que nós vamos ter que começar a aprender a viver, e o facto de termos tido um caso, as pessoas agora já noto, estão mais soltas, já vão para o ginásio, isto é, viram que houve um caso e que aquilo não se propagou, isto é possível, cumprindo com todas as medidas, tudo aquilo que foi imposto, se cumprirmos não existe a possibilidade, ou existe uma possibilidade muito menor de se propagar. Por isso, eu também deixo, este caso convite a todos, a atividade realmente, seja no ginásio Urban Academy ou noutro ginásio, ou atividades noutras instituições, é importante, principalmente
principalmente depois deste confinamento, destes meses todos em casa, principalmente para as nossas crianças, que é hoje também, crianças e jovens estamos aqui a falar, principalmente para eles é bastante importante do que vai acontecer daqui para a frente e essas atividades para melhorar, nesse caso, a condição física e mental desses mesmos crianças e jovens. Claro que sim. Muito obrigado pelo teu contributo. Dou agora a palavra ao Cássio Fernandes, do ProEnergy. E, Cássio, as dificuldades observam o mesmo no ProEnergy e aproveito para fazer mais uma questão, que é: vocês veem já preocupações das pessoas em relação ao futuro próximo, na quebra de rendimentos, porque normalmente quando as pessoas perdem o emprego ou têm algum corte no salário, começam a cortar certas despesas e notam que há essa preocupação em as pessoas não conseguirem continuar nos ginásios? Sim, há uma coisa que eu gostaria de dar aqui os parabéns ao Alfredo por uma questão muito simples. Nós tivemos, quando isto aconteceu, nós tivemos um cliente nosso que entrou e perguntou: olha, ouvi falar que havia um caso em Amares, foi aqui? E eu disse: não soube de nada. O medo que as pessoas sentem, e é incrível isso que aconteceu. E acho que está instaurado isto e nós temos que relativizar isto ao máximo. Na realidade, eu até gostava de perguntar ao professor Reininho como é que os miúdos têm estado na escola, que é uma coisa que eu ainda não tenho conseguido sentir. Qual é o feedback dos meninos na escola? Eu não sei se... Tudo bem? Força. Quem não está habituado, quem não é nas televisões. É assim, um dos apontamentos que tinha aqui era mesmo esse. O que se nota nas nossas aulas são práticas. Os nossos miúdos em educação física fazem aulas sem máscara. É-nos pedido um distanciamento de 3 metros. O que nós notamos é que de semana, não são muitas semanas, mas até de aula para aula, os miúdos estão cada vez mais soltos. Portanto, primeira aula eles vinham com a lição muito bem estudada de casa, das apresentações e gradualmente, apesar de nós professores somos repetidores e quem é professor sabe disso, nós dizemos muitas vezes a mesma coisa. E nós tratamos de dizer isso: malta, cuidado, vamos afastar um bocadinho, não se esqueçam, 3 metros. Esta mensagem de se todos tivermos cuidado, vamos conseguir que as complicações não existam ou sejam menores, mas vai ser um caminho longo e realmente vamos ter de estar sempre a reforçar a mensagem. Sem medo, mas reforçar a mensagem. O que eu noto é os miúdos mais soltos. Claro, ou seja, a sensação que dá é que a maior parte das pessoas, quando se ouve falar do Covid, dá a sensação que pomos o rótulo nas pessoas. E a grande realidade é que o Alfredo agora partilhou, aconteceu e a vida deles decorre normalmente, eles tomaram as medidas e eu não estou livre disso amanhã a acontecer no meu ginásio e também vou ter que lidar com isto e vou ter que conseguir passar uma mensagem de segurança às pessoas. E eu acho que cada vez mais nós temos que passar isto, que pode acontecer ao nosso vizinho do lado e a nossa vida tem que entrar dentro de um padrão normal e nós não podemos rotular as pessoas. Eu não me vou esquecer nunca da cara daquela pessoa ao entrar, ao me perguntar, eu não tinha conhecimento de que havia e disse: não, aqui não aconteceu. E até a entrada dessa pessoa no ginásio foi uma entrada mais a medo, de género: ok, se me disseres que foi aqui, eu se calhar vou-me embora. E a grande realidade é, independentemente de onde seja, onde quer que aconteça, acho que nós todos temos que passar essa mensagem. Nós no ginásio foi dada uma primeira indicação da parte da Direção-Geral de Saúde que nós devíamos ter 2 metros de distância entre as pessoas nas aulas indoor. E nós fomos mais além disso, também temos a felicidade de ter um espaço com 1400 metros quadrados que nos permite isso e criamos um espaço de 9 metros quadrados para cada aluno nas aulas de grupo, tanto na parte de aulas de grupo móveis, como na parte estática, que é a parte das bicicletas que não saem do local. E nós tentamos sempre passar essa mensagem, sentimos sempre que, na realidade, o exercício físico, nós temos uma taxa de penetração de 5% das pessoas em Portugal a fazer exercício físico em ginásios.
se já era reduzida, agora ainda mais reduzida é. E respondendo diretamente à pergunta, a verdade é que torna-se muito difícil e nós precisamos sempre de ter um determinado número de clientes para darmos resposta às nossas responsabilidades e aos nossos gastos mensais. Torna-se cada vez mais difícil convencer as pessoas a que realmente é seguro treinar e que é muito melhor para elas se treinarem, e elas vão estar muito mais capazes de dar resposta a qualquer tipo de vírus, seja ele qual for. E quando digo treinar, eu digo fazer exercício físico, não digo treinar só no ginásio, não digo treinar, caminhar, fazer o que quer que seja. Nós temos um caso no ginásio de uma colega nossa, que o pai dela tem 72 anos e teve Covid. É um senhor que é fisicamente ativo, que pratica exercício físico com regularidade, e o médico, depois de lhe diagnosticar, ele não foi necessário ser intubado, nem nada do género, ele teve um tratamento perfeitamente normal, e o médico foi perentório a dizer-lhe: o senhor está cá hoje, vai sobreviver, vai conhecer o seu neto, porque ele tinha sido avô precisamente no tempo em que estava no hospital a ser acompanhado com Covid, porque faz exercício físico, porque o seu corpo é o corpo de pessoa que está habituada a fazer exercício físico, e o seu corpo vai conseguir dar resposta a todos os problemas que o Covid lhe possa apresentar. E isto acho que é uma das principais mensagens que eu gostaria de passar, seja em ginásios, seja na escola na educação física, seja a caminhar, seja o que for. As pessoas têm que perceber que quem tem instituições como nós, privadas, no ProEnergy, e quem trabalha no público, estão a ter extremos cuidados, estão a conseguir dar uma resposta fantástica a toda esta situação, e acima de tudo acho que estamos com uma capacidade enorme de mostrar que realmente é seguro, e a tal quarta vaga ser minimizada ao máximo possível, de forma a nós conseguirmos dar resposta a isto. E queria agradecer, eu comecei logo a falar, peço desculpa, não agradeci pelo convite. Se me permitem acrescentar um bocadinho ao que disseste, a verdade é que cientificamente sabe-se que a prática de exercício físico ajuda no sistema imunitário, ou seja, é algo estabelecido, e as pessoas neste momento até procuram, está quase na moda, reforçar o sistema imunitário, e há muita charlatanice à volta disso, mas de facto das melhores coisas para reforçar o sistema imunitário será praticar desporto, comer bem, dormir bem. De facto o desporto é imprescindível. Estamos a aproximar-nos dos minutos finais, mas antes disso gostava de voltar aqui ao nosso painel e perguntar se gostava de... Ok, acho que temos uma das nossas convidadas que gostaria de intervir. Vânia, gostavas de dar a tua opinião? Espera só um bocadinho que o microfone chegue. Olá, boa noite a todos. Desde já agradecer por este tipo de iniciativa, até porque desde 13 de março, não é, que o Covid aconteceu e que tivemos em confinamento e desconfinamos, todas este tipo de iniciativas deixaram de acontecer. Nós aos poucos vamos ficando todos também mais pobres, é a minha opinião. Como mãe, que o Martinho pediu a minha intervenção como mãe, mas também como professora, dado ao tema que é efeitos e medidas a adotar em Amares, acho que, e pegando aqui nas palavras do professor Reininho, acho que é muito importante, agora que todos sabemos as medidas de segurança que temos que ter com o Covid, e que, na minha opinião, em Amares se cumprem, e eu sinto-me perfeitamente segura aqui no nosso concelho e no trabalho que desenvolvo, e quando deixo a minha filha na escola, dou os parabéns ao agrupamento, porque realmente fez um trabalho excelente. A nível de centro escolar de Angualdinho as coisas funcionam muito bem, e eu sinto-me perfeitamente segura quando deixo lá os meus 2 filhos. O que mais me preocupa, e que também transmiti ao agrupamento durante o verão, falei diretamente com a professora Flora, porque eu e outras mães, como a minha amiga que está ali, a Raquel, e outras mães com quem contactamos, é realmente todos estes efeitos não é os cuidados que nós temos que ter, não é? No toque, no distanciamento social, e que vamos incutindo às nossas crianças todos os dias. Nós somos todos famílias diferentes, que na época de confinamento fomos criando ansiedades. Eu conheço muitas pessoas cheias de ansiedades, adultos e crianças. Isso a mim preocupa-me. Não falo dos meus filhos, porque graças a Deus eles não desenvolveram essas ansiedades, mas os meus filhos convivem com outras crianças que estão cheios destas ansiedades.
E pego para pegar aqui no Amares Vôlei, acho que a prática de exercício físico, neste caso não existe vôlei em Amares, nós sabemos que é uma força muito grande e o futebol também, e seria muito importante abrirmos a prática do exercício físico, voltar o desporto escolar, o vôlei, o Futebol Clube de Amares, porque as crianças precisam de tudo isso para se autorregularem, para conseguirem também aprender melhor nas suas escolas. Nós neste momento temos recreios onde eles não têm praticamente nada, eles estavam habituados a ter a sua bola de futebol, a sua corda, o seu elástico e tudo isso, esta libertação, este movimento que eles tinham ia regular as aprendizagens que eles iam fazer na sala de aula. E portanto, nós se tirarmos isto tudo, nós realmente abrimos as escolas. Mas não sei se vamos tirar as aprendizagens ao máximo disso tudo. E também acho que esta prática que deve ser, eu sei que eles têm que cumprir as normas, o Futebol Clube de Amares tem que cumprir as normas, o vôlei tem que cumprir todas as normas, mas devemos todos, as entidades, tentar que isto aconteça e que sejam reabertas. Porque também quando isto acontecer, se calhar vai deixar de acontecer aquilo que a enfermeira Luísa disse, que sentimos que os jovens cada vez são mais desleixados, porque se eles forem praticar cumprindo todas as regras, já vão estar a extravasar e a sentirem-se também melhor para depois, no seu ambiente social, cumprirem ainda melhor as regras de segurança. Portanto, acho que é todo um trabalho que realmente é necessário para que os nossos jovens, mentalmente, estejam bem. E isso, neste momento, preocupa muito, porque eu acho que as regras de segurança nós cumprimos. Nós sabemos que eles se distraem nos recreios, as crianças, mas estamos a falar de crianças, não é? Portanto, nós temos o ambiente minimamente controlado do que conseguimos controlar, não é? Eu quando ponho 20 crianças no recreio, eu sei bem que elas se vão tocar, não é? Eu não consigo pô-las confinadas num quadrado, nem quero. A minha questão é, se nós estamos todos também agora a trabalhar a parte da sanidade mental que nós precisamos que as nossas crianças tenham, para que no futuro não tenhamos esta quarta vaga, que eu também tenho muito receio, que é o que mais me preocupa. Obrigado, Vânia. Então, antes de regressarmos aqui ao painel, pedia só uma última intervenção de um jovem. Duarte, muito brevemente, diz-nos, tu que és um jovem na casa dos 20 e poucos anos, o que é que mudou na relação com os teus amigos? Em relativamente a convívios e encontros, o que é que mudou? Assim, numa fase inicial da pandemia, claro que foi, largou-se aquele medo todo, não é, pela sociedade mundial e houve um confinamento completo. Eu deixei de ver os meus amigos durante algum tempo, mas com o passar do tempo começa a haver um desleixo, não é, um perder o medo ao vírus e principalmente os jovens da minha idade têm uma necessidade social muito grande, não é? Começam a sair à noite, saem para beber uns copos e assim. E o que eu reparo agora é que a despreocupação é muita. O pessoal reúne-se, bebe uns copos, às vezes não toma atenção se tem a máscara, se não tem, falam. E agora estamos quase na normalidade do socializar. Obrigado. Então, regresso então ao nosso painel e perguntava se gostariam de comentar algumas das declarações que foram feitas aqui. Ainda muito haveria para dizer, não é? Acho que tínhamos aqui matéria para estar aqui ainda umas horas, mas temos que ser sucintos e, portanto, só mesmo um remate final. Eu confesso que foi muito agradável ouvir as instituições e as pessoas. Acho que foi muito construtivo toda esta conversa, no fundo, que tivemos aqui, e acho que reforça um bocadinho a forma como comecei. Efetivamente, em Amares, o número de casos que nós temos tido, felizmente até hoje, e isto a qualquer momento pode alterar, não é? Porque vivemos sempre no fio da navalha e com o rastilho, mas a situação tem estado muito controlada e eu acho que de facto estas intervenções hoje também mostram bem porque há uma consciência muito grande das coisas, das medidas que têm que ser adotadas, as medidas estão a ser adotadas com muita responsabilidade. E eu acho que é este o caminho que nós temos de continuar a fazer, fazendo também este equilíbrio daquilo
que podemos estar a perder, não é? Se ficarmos só a olhar para o Covid e não virmos o resto de todas as outras dimensões. Portanto, eu essencialmente acho que é importante percebermos que o que estamos a viver não é uma nova realidade, é uma realidade transitória. E mesmo com os nossos miúdos, as nossas crianças e os nossos jovens, é muito importante transmitirmos isto. Estamos a viver uma realidade transitória, isto não veio para ficar sempre e portanto, vamos continuar a adotar estas medidas, as instituições a fazerem o seu trabalho e a permitirmos também que as nossas crianças e os nossos jovens se desenvolvam de forma saudável, harmoniosa e cresçam felizes. Obrigado. Professor, gostaria de dar as suas notas finais? Para já queria agradecer então do agrupamento o convite para participar aqui, que ainda não o tinha feito. Respondi logo à questão quando me colocou. Pronto, essa é uma das coisas que eu queria fazer. E depois queria assegurar aos pais que nós estamos a fazer tudo para poder garantir a segurança das crianças. E que iremos continuar a fazê-lo na medida do possível, em tudo que nós pudermos. Nós estamos lá. Algum pai que queira, que precise, contacte o agrupamento, fale connosco, nós mostraremos o que estamos a fazer e ajudaremos toda a gente. Portanto, acho que... Muito obrigado. Nada, tudo bem. Muito obrigado, professor. Senhora Enfermeira Luísa. Eu deixava apenas uma sugestão, não é uma sugestão, é uma recomendação mesmo. Todos nós temos o dever e a obrigação de proteger os mais vulneráveis, nomeadamente as crianças, e todos nós temos de estar atentos, somos cuidadores diretos ou indiretos das nossas crianças e dos nossos jovens e devemos estar atentos aos sinais que eles nos vão dando de algum stress e de alguma ansiedade, situações estas que se podem mostrar com uma preocupação ou uma tristeza excessiva, com alterações a nível alimentar, do sono, repouso, e são coisas por vezes muito subtis, mas que vão dando um alerta. E estejam atentos porque é necessário fazer uma intervenção diferenciada e rápida, precisamente para salvaguardar a saúde mental das nossas crianças e dos nossos jovens. As medidas são para cumprir, é verdade. Eu canso-me de as repetir, o professor Pedro ouve-me muitas vezes, mas também é importante socializar em segurança. Nós somos seres sociais e essa parte faz parte de nós, não nos podemos despir dela. Portanto, cumprir com as medidas, socializar. A prática da atividade física é fundamental para toda a gente, independentemente da idade, mas como estamos a falar de crianças e jovens, é fundamental. Dou os parabéns às intervenções dos colegas colaboradores no combate à obesidade infantil e juvenil, porque de facto o confinamento e a Covid-19 está a trazer alguns problemas nesta área e que depois não é só a parte física, mas depois é a componente emocional que está intimamente ligada. Portanto, temos de estar atentos às nossas crianças, temos que permitir que elas brinquem, elas vão se tocar, elas raramente desenvolvem a Covid-19 numa forma mais grave, a maior parte delas são transmissores do vírus e não desenvolvem qualquer tipo de sintomas e, portanto, as formas de doença nas crianças é muito ténue. Não quer dizer que haja uma outra situação que aconteça e que já aconteceu no nosso país e que é grave e é letal. Mas temos mesmo é que cumprir com as medidas para que tudo possa ser feito, para que a nossa vida volte a ter aquilo que será uma normalidade com Covid-19, com o SARS-CoV-2. Obrigado. Muito obrigado. Chegamos assim ao fim do nosso tempo, haveria sempre muito mais para discutir, certamente. Por isso, cumpro-me agora a agradecer a presença de todos e fazer alguns agradecimentos institucionais. Gostaríamos de agradecer à Junta Freguesia de Amares e Figueiredo pela cedência do espaço, à Câmara Municipal pela ajuda na produção deste evento, ao Padre Paulo Neiva pelo auxílio na montagem audiovisual e ao IPDJ pelo apoio através do programa Paz. Se me permitem, escrevi aqui algumas notas para fazer um apelo lá para casa. E o que nos separa de uma catástrofe de saúde pública e económica é o cumprimento das regras de prevenção de propagação da pandemia.
Se queremos realmente dar o nosso contributo para a solução deste problema, temos de começar por nós próprios e cumprir as normas. Nunca é demais lembrar, devemos manter o afastamento social, desinfetar as mãos e usar máscara. Felizmente para os mais jovens a doença tende a ser mais leve, mas por outro lado os jovens são vetores de transmissão eficientes e que podem pôr em perigo a população mais idosa e doente. Por isso o cumprimento das medidas recomendadas é crucial para a proteção de toda a população. Um bem-aja a todos e obrigado pela vossa presença.